não é certamente o dia de São Pedro, que nós estávamos a pensar fazermos este evento na zona ribeirinha, teria com certeza uma maior dimensão. Lamentamos, hoje estamos aqui numa segunda opção, espero que pelo menos a maior parte das pessoas possa passar por cá para sentir a verdadeira dimensão que é a Proteção Civil. É um dia muito importante para nós, todos, agentes de Proteção Civil, nomeadamente os bombeiros, pela dimensão que representam, a GNR e a Câmara também. Hoje, com alguma exposição que temos dos nossos meios, temos muito mais do que isto, mas não poderíamos, por o espaço ser um bocado escasso, temos em exposição os nossos meios para que as pessoas possam ter algum contacto direto com aqueles que são os nossos meios de proteção civil, que existem 24 horas por dia, todos os dias do ano, para proteger, socorrer pessoas e os seus bens da nossa comunidade. Por outro lado, também penso que nos podemos sentir, de certa forma, orgulhosos e também tranquilos, dentro daquilo que a vida nos possa permitir, porque percebemos que já existe alguma dimensão naquilo que são os agentes de proteção civil. E esta dimensão que existe é precisamente para proteger as pessoas e os bens da nossa comunidade. Por isso, penso que, reconhecidamente, dirijo e agradecia que me partilhassem uma grande salva de palmas para todos os agentes que estão aqui para proteger os nossos amigos, os nossos familiares, toda a população e comunidade da proteção civil da comunidade de Vizela. Caros vizelenses e amigos dos bombeiros, no passado dia 28 de novembro de 2019, na apresentação do Plano e Orçamento para o ano de 2020, a pedido do Corpo de Comando e dos Bombeiros, a Direção da Real Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vizela anunciou a intenção de adquirir um grandioso equipamento, grandemente desejado, aquele que seria o maior veículo no já elevado e valioso parque de veículos que a Associação possui. Também foi anunciado que 50% do seu valor seria oferecido pela Câmara Municipal de Vizela, acordo esse previamente tido com o Executivo da Câmara Municipal de Vizela. No passado dia 21 de dezembro de 2019, concretamente na ceia de Natal dos Bombeiros, eu, em nome da direção, comuniquei em primeira mão aos nossos bombeiros e como prenda de Natal a aquisição do veículo anunciado. Nessa mesma noite, e aproveitando o momento de festa e de prendas, fiz um repto ao Sr. Presidente da Câmara de Vizela para a importância e inegável relevo, quer para os bombeiros de Vizela, quer para o Conselho de Vizela, quer para a imagem transmitida ao exterior na participação e oferta integral desse veículo. E nessa mesma noite, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Dr. Vitor Hugo Salgado, empolgado pelas circunstâncias, aceitou o desafio e declarou a integral oferta do veículo à Real Associação. Hoje, e para dar nota da situação atual, é concretizada a apresentação oficial e pública daquele que é o maior veículo já alguma vez integrado na Real Associação e desejado por todos desde sempre, pelo menos desde que Vizela começou a crescer em dimensão e em altura. E que melhor dia poderia existir, Dia Nacional da Proteção Civil, para apresentar o nosso grande veículo. Aqui temos o veículo VP 3201, um sonho tornado realidade, uma realidade ao serviço da cidade de Vizela e da sua população. Os arranha-céus de Vizela já passarão a estar melhor protegidos. A todos aqueles que ao longo da sua vida sonharam com a sua existência, a todos aqueles que, muito ou pouco, contribuíram para que não se desistisse e se criassem condições para que, hoje, esse sonho se tornasse realidade, o nosso agradecimento. Essencialmente aos bombeiros, porque sonharam. Os bombeiros, porque sempre foram os grandes motivadores. A esta direção, porque teve a coragem de agarrar esse sonho e, finalmente, a Câmara Municipal de Vizela, ao seu executivo atual, liderado pelo seu presidente, o excelentíssimo Dr. Vitor Hugo Salgado, abraçar um grandioso compromisso a garantir o pagamento integral e a doação à Real Associação. Um agradecimento público também que eu dirijo aqui ao Sr. Carlos Lemos, que muito ajudou na compra deste veículo. A todos, acredito, movê-los a paixão, a causa e a dedicação ao serviço e à proteção da nossa população.
Que este ato venha permitir orgulharmos-nos da opção tomada e venha garantir uma mais eficaz prestação de serviço na proteção de pessoas e de bens e no salvamento de vidas. Aqui à parte, para quem possa colocar em causa o grande investimento feito, se pensarmos todos e cada um em particular, eu coloco esta simples questão. A nossa vida ou a vida dos nossos filhos, qual é o valor dessa vida? Se por acaso, alguma vez, na nossa vida, aqui neste mundo, se por acaso este veículo conseguir salvar uma única pessoa que seja, e que essa pessoa possa ser nosso filho, se fosse o meu, com certeza eu diria, gastassem 1 ou 10 ou 1 milhão de euros neste veículo, porque a vida não tem preço. Este seguramente foi aquela aposta que nós achamos que era fundamental, até porque Vizela cada vez mais tem aquela dimensão com que nós acreditamos que ela existe e que possa vir a ter. Também queria aqui deixar nota da chegada da nossa ambulância INEM, ambulância que virá substituir a já existente, que não é nossa e que, embora aparentemente nova, já apresenta um desgaste elevado. Esta nova ambulância, que está ali exposta, que poderão também ter conhecimento, é da Real Associação, foi fruto de um protocolo assinado com a INEM no passado dia 22 de novembro de 2019 para um novo período de mais 6 anos. Atualizada em equipamentos, será uma mais-valia no socorro a prestar à população. O Sr. Comandante dos Bombeiros terá com certeza a oportunidade de melhor explicar as funcionalidades e as características destes dois veículos. Finalizo com um grandioso e solene agradecimento à Câmara Municipal de Vizela e a todos aqueles que nunca deixaram de acreditar, razão da sempre nossa motivação e que tudo faremos para, hoje e sempre, continuar a servir e ajudar aqueles que, inquestionavelmente, dão a sua vida ao serviço dos outros. E sempre unidos, podemos garantir com sucesso e eficácia ajuda e proteção ao próximo. Assim seja. Tem agora a palavra o Sr. Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Vizela, Comandante Paulo Félix. Ora, muito bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Dr. Vitório Salgado, Sr. Presidente da Direção da Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vizela, Engenheiro José Pires, Srs. Vereadores aqui presentes, Sr. Presidente da União de Freguesia, em representação, no fundo, de todas as juntas de freguesia do município, senhores diretores desta instituição, dos órgãos sociais, a representação de várias associações do Conselho aqui presentes, também muito orgulho, estrutura de comando, bombeiros, agentes de proteção civil, minhas senhoras, meus senhores, comunicação social. Falar da proteção civil é inevitavelmente falar, em primeiro lugar, dos bombeiros, porque ela é, na sua verdadeira essência, o primeiro pilar, é o pilar mais forte da proteção civil, e falo de bombeiros na sua verdadeira essência voluntários, porque é o maior agente de proteção civil do nosso país e o mais antigo e cada vez mais profissional. Falar de proteção civil, dividimos isto em dois patamares, o institucional, a responsabilidade, no sentido local, distrital e nacional, falo no sentido político, e depois temos a outra vertente, que é a vertente operacional, que divide-se exatamente da mesma forma, a nível local, através dos bombeiros e os restantes agentes de proteção civil, distrital e nacional. Eu vou-me focar mais na vertente operacional, que é a minha responsabilidade enquanto comandante do Corpo de Bombeiros e comandante de todas as operações, a minha responsabilidade no teatro de operações, na minha área de atuação, e que não posso delegar essa função, é por inerência a minha responsabilidade assumir todo o comando das operações, ou delegar em alguém da minha responsabilidade, e felizmente tenho muitos e competentes elementos para gerir teatro de operações. Eu entro numa fase mais a posterior, onde exige o elemento de comando. Falando da parte operacional, felizmente o Conselho de Vizela tem um Corpo de Bombeiros que se orgulha e deve se orgulhar do Corpo de Bombeiros que tem.
tem cada vez mais uma proteção civil municipal mais capaz de dar resposta e, de uma certa forma, libertar o Corpo de Bombeiros de muitas coisas que não é a sua missão. Nós estamos cá para o socorro e havia muitas coisas paralelas no passado que era feito pelos bombeiros e não é esse o nosso foco. O nosso foco é salvaguardar bens e vidas. Por isso, é sem dúvida um complemento essencial o facto do investimento, porque isto não é uma despesa, o que está atrás de mim não é uma despesa, é um investimento na segurança dos vizelenses e das populações. Por isso, queria dizer-vos que fico muito agradado quando vejo a Proteção Civil Municipal a ter uma elevação que tem tido e fico também muito feliz e satisfeito por percebermos que, a nível de GNR, felizmente temos tido também grandes comandantes e uma operacionalidade de excelência e temos o Conselho cada vez mais seguro. Contudo, não poderia deixar de dizer que, a nível operacional, felizmente os bombeiros de Vizela têm tido uma excelência a nível de deslocação distrital e nacional. Por isso, quando eu, sensivelmente há 3 anos atrás, tomei posse, debaixo de um calor quase insuportável, já se adivinhava o verão que iríamos ter, e num dia que ficou marcado para Portugal, não pela minha tomada de posse, antes que o fosse, mas por razões que infelizmente nenhum de nós aqui desejaria, estou a falar de Pedrógão Grande, naquela mesma parada, eu fui muito curto em palavras. Eu passei por um discurso, se bem se lembram, de simples agradecimento. Até porque o futuro de um meu trabalho apenas no futuro iria ser constatado. 3 anos depois, eu começo-vos a passar para fora as ideologias que tinha, as conversas que tive com o Sr. Presidente, e muitas, e têm sido muitas, felizmente, a visão futura que queríamos e queremos para o Corpo de Bombeiros, as nossas necessidades fundamentalmente operacionais, no sentido de meios e recursos, tudo isto fazia parte de um plano que parecia tão distante e que, felizmente, através de um apoio e de uma mão que não se vê da Câmara Municipal de Vizela, acabou por se tornar realidade. Isto ficará fechado, o processo só ficará fechado em maio. Dia 10 de maio, felizmente, irá fechar-se completamente, porque 10 de maio irá haver um outro veículo, fruto de grandes industriais e pessoas que querem bem e desejam muito bem esta associação, que irá fazer o complemento deste parque de viaturas. Ao que a parte de socorro no pré-hospitalar diz respeito, estamos cada vez mais e melhor. A renovação da INEM do posto de PEN é para nós, sem dúvida, um aumento de segurança, porque os veículos vão começar a ter algum desgaste e era preciso esta substituição. Esta substituição que está a acontecer com a INEM é o que vai começar a acontecer a partir de maio de 2020, ou seja, nenhuma das nossas áreas de atuação, e falo-vos do pré-hospitalar socorro, falo-vos do desencarceramento, falo-vos dos incêndios florestais ou rurais, se quisermos, falo-vos das matérias perigosas e falo-vos de incêndios urbanos. Em todas as áreas, este Corpo de Bombeiros ficará a partir de maio, e hoje muito melhor, salvaguardado a todos os níveis. A partir de agora é substituir. Temos tudo o que a nossa área de atuação assim o exige. Por isso, eu, enquanto comandante, sinto-me orgulhoso não só pelos meios que tenho, mas, acima de tudo, os operacionais estão à altura de trabalhar com eles. E isso, sim, além de ser minha responsabilidade, tenho dado uma resposta à altura. E isso orgulha-me enquanto comandante. Por isso, quero deixar aqui 2 agradecimentos. Um em simultâneo à Direção pelo excelente trabalho e aos órgãos sociais, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Dr. Vitor Salgado, por ter tido uma estreita ligação e uma visão da proteção civil que é cada vez mais exigida aos dias de hoje, aos Presidentes de Câmara, mas que espero que este seja um exemplo para outros. E um segundo agradecimento pela dedicação, pelo empenho, pelo ser verdadeiramente bombeiro e senti-lo, e passar isso para o teatro de operações, para as formações, para os mais distraídos. Nós temos tido nos últimos anos um acréscimo no sentido de formação específica, formação de qualidade, e também tenho que referir o investimento que a Associação tem feito nestes operacionais, e essa sim é a grande segurança de Vizela. É termos os meios, mas termos os homens capazes
de lidar com eles. E isso vamos ter a oportunidade, daqui a alguns momentos, de expor lá fora o veículo. O veículo está imediatamente ao serviço, contudo com um número muito reduzido de operacionais, o que é normal, porque temos 2 ou 3 pessoas a trabalhar com a máquina. Ou seja, era importante esta apresentação, não só pelo dia em si, mas também pelo tempo de preparação de o corpo para ter formação até maio, para que a partir de maio ele esteja mais disponível ainda para o socorro. Contudo, se essa vida que o Presidente falava tiver de ser salva hoje, não tenha dúvidas, ela será. E isso é que é importante. Portanto, é isso que tínhamos para vos transmitir, agradecer mais uma vez ao Sr. Presidente da Câmara, e não posso deixar de terminar, sem dúvida, porque eu represento aqui orgulhosamente um grande corpo de bombeiros, e em nome deles, e em meu nome pessoal, dizer ao Sr. Presidente da Câmara que recordar-lhe que sei que tem um processo em cima da sua secretária, que tem a ver com os benefícios, com os apoios aos bombeiros, não estão esquecidos efetivamente, sei que está a trabalhar o processo, sei que tem havido alguns entraves, ou alguns já foram entretanto ultrapassados, outros esperemos que assim seja, e não quero que fale sobre isso. Em maio assinamos isso, é o meu desejo. A todos um bom dia e obrigado pela vossa presença. Obrigado. Esta é uma intervenção que terá que ser, sem dúvida, breve, mas não posso deixar aqui 2 ideias que me parecem muito pertinentes. A primeira, e antes de falar do Dia Nacional da Proteção Civil, queria, em nome da Câmara Municipal de Vizela e em nome dos vizelenses, dar os meus parabéns, quer ao Sr. Presidente da Direção, quer ao Sr. Comandante, a forma singela, mas muito significativa, e que, de certa forma, prova a abertura e a forma de estar dos Bombeiros Voluntários de Vizela pela homenagem que fizeram hoje ao Sr. Comendador Joaquim Sousa Oliveira. Com isto fica claro e patente. Os bombeiros não são apenas e só altruístas. Os bombeiros não são apenas e só aqueles que dão a sua vida para salvar a vida dos outros. Os bombeiros são também aqueles que reconhecem, efetivamente, os que ajudaram a sua causa, e o Sr. Comendador foi, sem dúvida, uma das pessoas que muito fez por esta muito nobre instituição. Os meus parabéns. Gostaria também, nesta intervenção, e falando do Dia Nacional da Proteção Civil, de dizer que ao longo dos últimos 2 anos houve uma clara mudança de paradigma, quer do ponto de vista das relações institucionais, quer do ponto de vista daquilo que efetivamente a Câmara Municipal desenvolvia. Isto divide-se em 2 áreas, em 2 ações, em 2 ciclos completamente distintos. Primeiro, a Câmara Municipal de Vizela olhou para dentro de si. Em particular porque assumimos funções no dia 14 de outubro, na altura em que decorreram os principais incêndios das últimas décadas no nosso país. E depois de analisarmos internamente, viramos para o exterior. Em particular para os Bombeiros Voluntários de Vizela. Se na primeira a dificuldade era muito significativa, na segunda a dificuldade não era tão patente. Se na primeira houve a necessidade de fazer a maior reestruturação da proteção civil de sempre da Câmara Municipal de Vizela, na segunda foi ter a capacidade de acompanhar e de estar ao lado dos Bombeiros Voluntários de Vizela. Eu penso que, por ser hoje o Dia da Proteção Civil, faço aqui uma breve resenha daquilo que encontramos quando assumimos funções. Posso dizer que não havia sequer um colete, não havia uma viatura, não havia uma equipa técnica, não havia um piquete, não havia absolutamente nada dentro da Câmara Municipal de Vizela para que ela cumprisse a mais elementar função de umas cheias, de um pequeno apoio a uma queda do mar. Não havia absolutamente nada. Não havia também aquilo que era fundamental. Desde 2015 as câmaras municipais estavam obrigadas a aprovar um plano de ação no âmbito da proteção civil. E o que nós tínhamos era um chumbo que foi feito de um plano existente, mas que na verdade era rudimentar. Não estava à altura do Conselho de Vizela. E a associação responsável por esta matéria chumbou em julho de 2017. O que quer dizer que estávamos de forma elementar a tratar aquela que eu considero uma das áreas mais importantes que a Câmara Municipal de Vizela tem que ter. Por exemplo, posso-vos dizer que havia uma comissão da Proteção Civil que já não reunia há 8 anos. E quando eu estou a dizer tudo isto, comprova-se com factos, com documentos e que efetivamente todos conseguem perceber.
esta realidade. Foi feito um investimento, alterou-se o paradigma. Começamos a trabalhar na proteção civil e agora estamos na linha da frente daquilo que consideramos a capacidade de intervenção da área da proteção civil municipal. Depois de olharmos para dentro, começamos a olhar para fora. E aqui posso-vos dizer que aquilo que é reconhecido do ponto de vista local e não só deste nosso concelho, mas também do ponto de vista desta região e até a nível nacional, encontramos, por um lado, um dos maiores corpos ativos dos bombeiros desta região. E não o digo apenas esta afirmação de Dani Moleiro. E posso-vos dizer que das várias reuniões que tive da Proteção Civil Distrital, todos falavam com orgulho, todos falavam com enorme satisfação deste corpo. Porquê? Porque este corpo não só atua no nosso concelho, mas é dos primeiros a ajudar os concelhos vizinhos. É dos primeiros a disponibilizar meios para outros concelhos. Não só nesta região, mas em todo o país. E se eu tinha a certeza e a convicção disso mesmo, foi-se reafirmando ao longo destes últimos 2 anos. Reafirmar isto era preciso também haver a capacidade de dialogar com os bombeiros voluntários de Vizela. E deste diálogo surgiu uma enorme relação institucional que permitiu conseguirmos solucionar algumas das dificuldades dos bombeiros voluntários de Vizela. Uma delas foi o primeiro passo que demos efetivamente neste quartel, onde fizemos a inauguração da primeira sala que iria dar resposta a uma grande calamidade. Foram comprados meios, adquiridos meios, porque na verdade era necessário pensarmos mais do que ao ativo, pensarmos mais do que ao ataque ao fogo e às debilidades e aos sinistros que acontecem. O segundo passo foi a viatura que está à minha frente, a viatura do comando, o veículo de comando. Porque na verdade podemos ter efetivamente todos os meios, podemos ter os melhores meios, mas mesmo tendo todos os meios e os melhores meios, precisamos de 2 coisas. Um grande corpo ativo, que já reafirmei aqui que o temos, mas precisávamos de um cérebro, precisávamos de uma cabeça, precisávamos de novas tecnologias e que este veículo permitiu efetivamente, junto do Sr. Comandante, reafirmar isto mesmo. E depois fomos caminhando ao lado da direção. E deste caminho surgia um sonho que efetivamente já era de algum tempo e que cada vez mais fazia sentido no concelho de Vizela, que era a aquisição desta autoescada que se encontra atrás de mim. E eu, apesar de ter afirmado no aniversário, no jantar de Natal dos Bombeiros Voluntários de Vizela, queríamos custear a totalidade, não foi de forma irracional e não foi pelo facto de ser efusivo. Foi sobretudo de uma forma racional e sentida, porque na verdade nós sentíamos que era nossa obrigação, nós sentíamos que era uma necessidade do concelho de Vizela e que a verdade é que, se aqui foi dito que efetivamente este veículo salvar uma vida no concelho de Vizela foi o dinheiro bem emprego, o que eu posso dizer é que eu, sendo Presidente da Câmara, havendo incêndios no nosso concelho, num prédio, e a Câmara, e neste caso os bombeiros não tendo este veículo e morrendo uma pessoa, eu nunca mais em toda a minha vida iria dormir descansado. Daí que temos que colocar a questão desta forma. Estamos aqui a trabalhar em prol da nossa comunidade. Estamos aqui a trabalhar em prol das vidas da nossa comunidade. Este é um investimento que faz sentido. Este é um investimento único. Este é um investimento de sonho, mas é também um investimento na realidade que cada vez mais fazia sentido, sobretudo pelo crescimento da altura que os prédios do nosso concelho tinham e com as dificuldades que nos deparávamos constantemente. Assim sendo, apraz-me apenas dizer que é com enorme satisfação que estamos aqui todos presentes para comemorar o Dia Nacional da Proteção Civil. Conscientes que já demos muitos passos, conscientes que estamos a trabalhar no caminho certo, conscientes que estamos a percorrer aquilo que é fundamental para o bem-estar, para salvar vidas dos nossos cidadãos, mas também conscientes que, efetivamente, todos os passos que iremos dar no futuro serão dados desta forma, de uma forma sustentável, de uma forma racional e de uma forma, sobretudo, para termos a nossa consciência tranquila e sempre disponíveis para caminhar naquilo que é fundamental, que é a proteção de todos os vigilantes. Muito obrigado a todos e os meus parabéns.
Feitas as intervenções, segue-se uma nova visualização do vídeo promocional do veículo, posto que se fará uma breve demonstração do veículo Plataforma 32, dando-se por terminado o programa previsto para o período da manhã. Obrigada a todos pela presença. Bom dia.